geradores e receptores. Então vamos começar. Aqui nós temos uma sequência de fotos de alguns exemplos de geradores. Tá? De maneira genérica, a gente vai chamar um gerador, a gente chama de gerador, qualquer dispositivo que se utiliza de alguma modalidade de energia que não seja elétrica para transformar essa energia em elétrica. Né? Então, o nome gerador ele vem do fato de que o gerador gera uma diferença de potencial, não gera energia, ele transforma a energia. Né? A gente sabe que para você fazer uma carga se movimentar, isso vem lá da eletrostática, eu preciso submeter essa carga a uma DDP. Sem DDP não tem movimento. Então, como é que o gerador consegue criar esse... Ah, outra coisa importante. Vocês devem lembrar que está faltando uns 2 ou 3 exercícios de resistores, né? Isso eu vou mandar gravadinho para vocês, um pacotinho, tá? Onde eu analiso a ponte de Wheatstone, que eu lembro que na semana retrasada vocês pediram para eu falar. A gente chegou a falar algumas coisas, né? Mas ainda tem algumas coisinhas que eu quero comentar. Então, já até anotei aqui para mandar para vocês o restinho daquela parte de ponte de Wheatstone, tá? Então, não esqueci disso daí, não. Então, os geradores, aqui a gente tem um gerador fotovoltaico, né? A famosa placa solar. Ela vai captar a energia luminosa do sol e vai transformar ela em eletricidade. Aqui nós temos um gerador mecânico, né? Aqui você tem um sisteminha, algumas bicicletas usam isso, né? O cara pedala e aí a energia motriz da pedalada, ela vai fazer uma lanterninha funcionar, um farolzinho. Então quando o cara vai pedalando, o farolzinho funciona, né? Beleza? No carro a gente tem dispositivos assim, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que quando se o carro ficou muito tempo parado e a bateria está quase descarregada, quando você anda com o carro, o próprio andar do carro vai alimentando a bateria. Porque dentro do carro, do veículo, você tem um sistema que capta a energia motriz e transforma uma parte dela em energia elétrica para poder alimentar a bateria. Por isso que a bateria acaba sendo recarregada. Né? O que recarrega uma bateria de um veículo é basicamente o movimento dele. Né? As pilhas, que a gente vai ter toda uma parte da química dedicada a elas, né? Não tem como a gente não falar delas, é um assunto que para os vestibulares é batata. Ela usa uma reação redox, né? E essa reação redox, por ser uma reação espontânea, ela vai gerar energia elétrica a partir do movimento de oxidação e redução, né? Dos dois eventos. E depois a gente tem aqui na quarta figurinha um gerador a combustível. Né? Eu queimo um combustível, a partir da reação de queima, eu gero energia elétrica também. Beleza? O nosso objetivo é falar um pouco, descrever o comportamento de um gerador quando ele está acoplado a um circuito. Beleza? Como é que a gente representa geradores? Vamos colocar aqui o nosso famoso símbolo, né? Das duas barrinhas. Beleza? Como a gente vai falar muito de geradores reais, eu já vou inserir aqui aquele termozinho chamado resistência interna. Tá? A diferença de um gerador real para um ideal é basicamente essa. O gerador real, o próprio fato dele funcionar faz com que ele dissipe uma parte da energia dentro dele. Tá? Depois a gente vai ter que tomar cuidado para não confundir o que a gente chama de força eletromotriz e DDP. Tá? O gerador, ele tem uma força eletromotriz. Que, inclusive, né, lá na pilha, a gente sabe como calcular essa força eletromotriz da pilha. Né? Quando a gente está trabalhando com pilhas, a gente pega lá os potenciais de oxidação e de redução, faz a conta, né, e chega na DDP da pilha, tá? na força eletromotriz da pilha, ok? Beleza. Isso aqui eu vou chamar de resistência interna. É claro, né, gente, que quando a gente fala que o gerador tem uma resistência interna, não quer dizer que dentro dele tem um resistor. Ninguém seria ingênuo de montar um gerador e botar um resistor dentro. Quando a gente fala que o gerador tem uma resistência interna, é ele mesmo a própria resistência dele. Né? Então a gente chama isso de resistência interna.
Como a gente trabalha com corrente convencional, ou seja, ela sai do polo positivo e entra no polo negativo, então a gente representa a corrente que o gerador emite, tá? Beleza? Esse gerador, ele vai fornecer uma diferença de potencial para o circuito. Então eu vou escrever assim, ó, geradores fornecem DDP para circuitos. Muito bem. E aí você tem duas situações, então. Tá? Quando o gerador é real e quando o gerador é ideal, que a gente vai falar no próximo slide aqui. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? Podem tirar print para a gente trocar de tela. Fazendo mais uma revisão de eletrostática, última vez, tá? Vamos tentar entender. Né? Uma coisa que é interessante da gente frisar é por que um gerador é representado por plaquinhas, né? Daquele jeito que a gente conhece. Na verdade, quando a gente representa um gerador com plaquinhas, do jeito que a gente está acostumado, o que a gente está tentando falar entre um símbolo, né, a partir da simbologia, é que o gerador ele se comporta como se fosse um gerador de campo elétrico. A gente considera, né, dentro do estudo para o vestibular, que o campo elétrico gerado pelo gerador é uniforme. Então, qual é a ideia? Tenta imaginar que isso aqui, né, são as duas placas do gerador. Certo? Quando nós colocamos uma carga de prova nesse gerador, vamos imaginar, eu coloco uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Então, coloquei as duas carguinhas ali. O que o gerador vai fazer para elas? Como as cargas foram colocadas numa região de campo elétrico, então vamos desenhar aqui o campo elétrico, o vetor campo elétrico apontando. Certo? Olha as nossas amiguinhas famigeradas equipotenciais, gente. Cada superfície dessa é uma superfície de um potencial único. Né? À medida que você vai andando da esquerda para a direita, o potencial diminui. Certo? Então, quando eu colocar uma carga de prova positiva, a carga de prova vai para o polo negativo. Quando eu colocar uma carga negativa, ela vai para o polo positivo. Na eletrodinâmica, essas cargas positivas são a corrente convencional. Tudo bem? E o que muda, na verdade, da eletrostática para a eletrodinâmica é que quando você se depara com um problema desse lá na eletrostática, geralmente a carga está dentro do campo, mas aqui é vácuo, né? Acontece o seguinte, gente, quando nós pegamos um gerador e conectamos um gerador num fio, o próprio condutor se torna um meio submetido a um campo elétrico. Então, o campo elétrico ele não está no vácuo, ele está no fio. E é justamente o campo elétrico que o gerador põe no fio que faz o movimento das cargas acontecerem. À medida em que as cargas vão se movimentando, elas vão sofrendo quedas de tensão, né? Porque a gente lembra que a gente fez até um exercício na aula passada sobre essa história de calcular potenciais em pontos, que é um exercício bem complicado, né? Então, à medida que a carga vai andando, ela vai sofrendo uma queda de tensão, tá? Quando a carga se locomove no vácuo, ela transforma energia potencial em cinética, não é isso? Então é um sistema conservativo. Só que quando a carga está no fio, isso não acontece, porque ela gera atrito.
Então, aquela energia potencial, na verdade, ela vai virar cinética, mas ao mesmo tempo ela vai virando atrito. Então, por isso que os fios esquentam, por isso que nós calculamos a energia, a potência de um qualquer tipo de dispositivo, pode ser de um resistor ou de qualquer coisa nesse sentido, porque dentro do fio você não tem vácuo. Se nós tivéssemos vácuo, nós não conseguiríamos, por exemplo, gerar o calor que a corrente elétrica gera. Tudo bem, gente? Então, é muito legal da gente fazer essa ponte, porque a eletrostática, ela é uma explicação microscópica da eletrodinâmica, né? A diferença de uma para outra é que a gente trabalha, na verdade, na eletrostática, analisando geralmente uma carga no vácuo, e na eletrodinâmica você tem várias cargas submetidas a esse movimento dentro do condutor. Tudo bem? Beleza? Lembra da fórmula do Edu, né? Ó, E vezes D igual a U. Tá? Isso para placas paralelas, né? Só para a gente lembrar que para que haja DDP, tem que haver o estabelecimento de campo elétrico. Se não tiver campo elétrico, não tem DDP. Tudo bem? Beleza. Podem tirar print para a gente continuar. Agora a gente vai começar a entrar na parte macro. Ah, não, tem mais uns desenhos aqui antes que eu coloquei para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Ó. É basicamente isso aqui, ó. Nós temos uma bateria. Agora isso aqui é o nosso gerador. Tá? Para ligar o gerador num circuito, o que eu faço? Eu conecto um fio no polo positivo, tá? Isso é uma coisa que lá na eletrólise dá um dano. Né? Quando eu conecto um fio no polo positivo de um gerador, esse fio ele se torna nada mais, nada menos do que uma extensão do polo positivo. Tá? Essa região aqui, lá na eletrólise, vai chamar ânodo. Lá na eletrólise, porque ela vai atrair ânions. Tá? Aqui eu tenho um polo negativo do gerador conectado a um outro fio. Tá aqui. Então, o que eu faço agora é colocar aqui um objeto. Um resistor, por exemplo, e conectá-lo. Pronto. A partir do momento que você conecta qualquer dispositivo ao gerador, esse dispositivo ele passa a estar dentro de um campo elétrico. Então, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Então, tenta imaginar agora o resistor como se fosse aquela placa paralela. Positivo e negativo. Então, as cargas vão andar, né? A corrente convencional, ela anda nesse sentido aqui, ó. E convencional. Tá? Beleza? Então, é nesse sentido que a gente fala aqui, ó. A diferença de potencial aplicada entre dois pontos, também chamada de DDP, de tensão ou voltagem, é igual ao trabalho por unidade de carga. Lembra dessa definição, né? Ó, o trabalho é igual a Q vezes U, não é? Lembra disso? O de AB, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, a DDP entre dois pontos, na verdade, o que ela é? Ela é trabalho realizado por cada coulomb que passa ali. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, o meu gerador, ele fornece uma DDP igual a 10 volts. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que cada 1 coulomb de carga, ao se deslocar, realiza 10 joules de trabalho. E lembra que trabalho é variação da energia cinética, né?
Sacaram como tudo se conecta? O trabalho não é a variação de energia cinética? Então, quer dizer, quanto mais joules por coulomb o gerador puder fornecer, mais energia aquele circuito tende a dissipar. Né? Então, se você falar, uma bateria 12 volts, cada coulomb que circular vai fazer 12 joules de trabalho. Joule por coulomb. Tá? A unidade volt ela é um tanto quanto estranha, né? Quando você pensa no volt, né? Mas quando você pensa em joule por coulomb, fica um pouco mais, tem um pouco mais de sentido, tá bom? Beleza? Então veja, o gerador ele tem uma força eletromotriz. Tá? E essa força eletromotriz vai ser usada para dar para o circuito uma DDP. Tá? Então, por exemplo, se um circuito precisa de uma DDP de 10 volts, agora vem uma pergunta bem legal, hein? Se o circuito precisa de uma DDP de 10 volts, qual deve ser a força eletromotriz do gerador? Um a 0 para mim? É? Ah, droga. Então vamos lá. Qual deve ser o valor? Explique. Explique o que você falou aqui. Como assim depende da resistência? Ah, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, a Yara já falou uma outra coisa que vai ao encontro do que você falou, Vi. Quando a Vitória fala que depende da resistência, ela tem razão por quê? Por exemplo, se o gerador for ideal, ele vai transferir toda a voltagem dele para o circuito. Então, vamos imaginar que o cara fala assim, um gerador de força eletromotriz 10. Se ele for ideal, ok. Agora, aí entra o que a Yara falou. Se ele tiver resistência interna, aí ele vai ter que ser maior que 10. Né? Um gerador, quando tem resistência interna, sempre terá que fornecer mais, porque uma parte vai ser gasta dentro dele. Então, é muito importante a gente entender, ó, importante. Para geradores ideais, você pode dizer que a força eletromotriz é igual ao U. Depois a gente vai provar isso matematicamente com a equação do gerador. Para geradores reais, aí é o que vocês estavam falando agora há pouco, né? A força eletromotriz que ele produz precisa ser maior do que o U. Senão ele não vai alimentar o circuito. Senão ele não consegue alimentar o circuito. Tá? E daqui a gente tira um conceito que eu acho muito simples e bem genial, assim, bem importante, que é o conceito de eficiência do gerador. Que também muitas vezes em alguns exercícios aparece com o nome de rendimento. Né? Para pensar um pouquinho, ó. A força eletromotriz do gerador, vamos chamar a eficiência, eu vou chamar de N, tá? Então, ó, o gerador ele produz uma força eletromotriz que corresponde a 100% da voltagem dele. O rendimento U não é o que ele passa para frente? Então, eu produzo E, mas eu transfiro U. Isso aqui vai ser X%, ou N. Então, o rendimento de um gerador, ele é dado por U sobre E vezes 100.
Por isso que o gerador ideal, ele é ideal, porque o U é igual ao E. Né? Se U for igual a E, aí o rendimento do gerador é 100%. Aí você tem o gerador ideal. Tá? Quando o E é maior que o U, aí você chega a 90%. Então, por exemplo, o cara ele tem uma força eletromotriz 10 volts, mas ele transfere, né, para o circuito 8. Então entendi. Então quer dizer, ele gastou 2 dentro dele, então o rendimento dele é 80%. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Aqui é a figura já do exercício, né? Pronto, tá aqui. Ó. Então aqui eu tenho o gerador sozinho, tá? Ele não tá ligado. Ele não tá ligado. Aqui o gerador tá ligado a um resistor. E aqui é o modelinho que a gente tem do circuito, tá? Com a corrente passando do polo positivo e chegando no polo negativo, tá? Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que acontece com esse gerador se eu ligar ele aqui nele mesmo? Ele funciona? Não funciona? O que acontece? Mas o que é dar curto? Não entendi. O que é dar curto? Vai passar corrente ali? Vai. Vai passar corrente. Vai passar. Isso é uma outra coisa importante, ó. Ó o que ela falou aqui. Explode e acaba com a casa. Na verdade, não. O que acontece? Se você ligar, o gerador funciona. O gerador funciona. E nessa condição, ele vai ser percorrido pela maior corrente que é possível. Porque você concorda comigo que quando você liga um gerador. É claro que ninguém faz isso, né? Tipo, ligar uma pilha nela mesma. É que essa pergunta aparece em vestibular, por isso que eu tô fazendo, né? Ela parece uma pergunta meio idiota. Ó, peraí, perdão, ai. Quando você liga um gerador num resistor, você tem uma resistência equivalente, não tem? Concorda comigo? Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô. Exatamente. Eu não dou ponto sem nó. Exatamente, é o negócio do gráfico. Mas eu quero que vocês percebam antes. Porque da hora que chegar no gráfico, você, puta, entendi. Nossa, faz sentido. A prova de quem faz a prova não tem que fazer mesmo. Ó, o que acontece? Vamos imaginar que o gerador ele tem uma resistência interna. Então, ó, ele tem uma força eletromotriz e tem uma resistência interna R. Ok? Muito bem. Quando você liga um outro aparelho nele, a resistência equivalente do circuito ela passa a ser o quanto? Qual vai ser o REC nesse caso? Vai ser o Rão do resistor mais o Rinho, concorda? Tudo bem? Só que quando eu ligo o gerador nele mesmo, qual vai ser a resistência equivalente nesse contexto? Só o Rinho. Então, o que a gente sabe? Se você quer que um gerador seja percorrido pela maior corrente possível, só tem um jeito de fazer isso. Não ligar nada nele. Só ele nele mesmo. Essa corrente ela vai se chamar corrente de curto. Corrente de curto. Tá? Então, nesse caso, é diferente de um resistor em curto, né? Por exemplo, imagina que você faça isso, ó que bonitinho. Você conecta aqui um fio liso. Lembra dos pontinhos flutuantes? Ó,
Se aqui é A, opa, vamos chamar de B aqui? Se aqui é A, aqui também é A, e aqui também é A. Ops, e aqui também é A. Ops, quer dizer que o resistor não está funcionando, ó. Se eu conectar os dois aqui, apaga. E aí o gerador está em curto. Mas estar em curto significa que vai passar uma baita corrente aqui. A gente chama de ICC. Intensidade de curto-circuito. Tudo bem? Beleza? E aí, obviamente, você já prevê o seguinte, né? Que quanto menor a resistência do gerador, maior vai ser a corrente de curto. Tá? Esse procedimento ele parece meio besta, né? Quando a gente pensa no nosso dia a dia, óbvio, ele é besta. Mas no laboratório ele é importante. Por quê? Ele é a forma que os caras usam para descobrir a resistência interna de um gerador. Porque, por exemplo, lembra que eu falei que quando você fala que um gerador tem uma resistência interna, não é que ele tem um resistor lá dentro. Ninguém botou um resistor. Como é que você faria para descobrir a resistência interna de um gerador? Você pega o gerador, então vamos supor, eu quero descobrir qual a resistência interna de uma pilha. Tá? Então eu vou lá na loja, compro uma pilha. Comprei a pilha. Aí eu sei que está escrito lá na pilha, por exemplo, 1,5 volt. Vamos supor que a minha pilha tenha 1,5 volt. Aí o que eu faço? Eu ligo a pilha nela mesma e meto aqui, ó, um amperímetro. Um amperímetro. O amperímetro vai medir a corrente de curto, não vai? Aí vamos supor, para título de exemplo, vai, que nessa situação a corrente de curto deu tipo 3 miliamperes. Então, quando eu ligo o gerador nele mesmo, o meu amperímetro mede 3 miliamperes. Se eu fizer URI, eu acho a resistência interna do gerador. Ó, E do gerador igual a R vezes a corrente de curto. Ok? Então a corrente de a resistência seria 1,5 sobre 3 vezes 10 a terceira, né? Que aí o 10 a menos 3 passa para cima ali. Então vai dar 0,5, dá 500 ohms. Seria a resistência interna do gerador. Deu para entender? Esse tipo de coisa cai em vestibular, tá? Não estou viajando, não. Só que quando a gente faz a equação do gerador, vocês devem lembrar lá da aula, a gente consegue descobrir isso no gráfico. Então, sabendo trabalhar matematicamente com o gerador, você não precisa fazer o experimento no laboratório para poder medir essa corrente de curto, essa resistência interna. Você consegue por matemática. Tudo bem? Tranquilo isso? Pode tirar print aí, moçada. Sim, acaba, né? Acaba. A pilha acaba. Eu estou pensando no caso da pilha, né? O gerador em curto pode estragar também por quê? Calma, não, calma. A gente está chegando no gráfico. Calma aí. Tem coisa ainda. O que acontece, Ouvi? Se você fizer isso com uma pilha, o que acontece com ela? Ela descarrega. Ela simplesmente descarrega. Se eu fizer isso com um gerador, pode queimar o gerador. Por exemplo, imagina um gerador desses de prédio aí, vai. Se eu pego o gerador, ligo ele, né? E conecto o polo positivo no negativo, ele pode queimar, porque ele vai passar uma corrente enorme e os aparelhos, as peças que tem lá dentro dele podem sobreaquecer. Ele vai queimar, tá? Mas é aquilo que a gente tinha discutido, né? Por que a gente pensa sempre que deu ruim no curto? Porque quando o curto, geralmente, ele provoca uma sobrecarga. Ele aumenta a corrente no circuito. Então, tipo assim, porque vamos supor, o cara vai fazer um gerador lá na fábrica, né? Ninguém faz um gerador para funcionar em curto. Então, quando o cara faz um gerador, ele faz lá, tal projeto, aí ele fala, olha, esse gerador ele tolera uma corrente de, sei lá, 1 ampere. Só que para você fazer ele gerar 1 ampere, você tem que ligar alguma coisa nele.
Por quê? Tendo alguma coisa ligada nele, você tem uma resistência maior, o REC aumenta, a corrente cai. Se eu tiro o REC, esse é o problema. Se eu tiro essa resistência aqui, ó, aí acaba sobrecarregando, tá bom? Beleza. De curto é maior quando... Não. Eu falei, acho que eu... Peraí. Eu posso ter me equivocado se eu falei isso. A corrente de curto é maior quanto menor for a resistência do gerador. Né, ó, U igual a RI, tá? O disjuntor, não. O disjuntor, ele serve simplesmente para... Peraí, ai. O disjuntor, ele é um aparelho sensível à passagem de corrente. E aí, só que cada disjuntor tem um limite. Então, o disjuntor ele é colocado no sistema para que se há uma sobrecarga de corrente, o disjuntor é uma chave que abre. Ele desliga o circuito automaticamente. Tá? Vamos dizer assim, a versão moderna do fusível, né? Porque antigamente, nas residências, você tinha fusíveis. Fusível, ele queimava. Então, se queimou o fusível, significa que houve um... Exato. Ele protege. O disjuntor, ele protege. O disjuntor, ele é uma chave. Uma chave. Tá? Eu não sei se já aconteceu na casa de vocês. Às vezes você está de boa na lagoa, de repente, pá! Você escuta um barulho instalando lá na caixa. E acaba a luz. É o disjuntor que caiu. Tá? Disjuntor. Beleza. Evita queimar. Vamos falar da equação e, portanto, do gráfico. Né? Vamos já, agora sim a gente pode fazer a análise matemática da situação. Então, olha só, para a gente imaginar, para a gente tentar falar do gráfico e da equação do gerador, vamos imaginar um circuito bem simples, esse que vocês estão vendo aí, tá? Então, você tem uma resistência externa, que vai ser alimentada, temos um gerador, só que eu vou fazer de conta que o gerador é real. Então, o gerador real, ele tem uma resistência interna. Tá? Eu vou colocar aqui um errinho nele. E aqui um errão. Tá? Vou colocar aqui a resistência. Errinho. Muito bem. Então, a gente parte da seguinte lógica. O gerador, ele fornece uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai ser uma parte fornecida para o circuito, certo? E uma parte dissipada. Tá? Portanto, a força eletromotriz do gerador é igual ao U útil mais a tensão dissipada é a tensão dissipada dentro dele mesmo. Né? Eu posso escrever assim, ver se você concorda comigo, ó. R vezes I. Aqui. Tá? Geralmente a gente trabalha com a equação do gerador isolando o U, porque é o que nos interessa, né? Eu quero um gerador para DDP. Então, eu isolando o U, eu fico com U igual a E menos R'I. Tá? Essa é a equação do gerador, famosa. Muito bem. Gráfico de U por I. Né? Por que a gente gosta do gráfico de U por I? Porque a gente já fez um gráfico de U por I para resistor. Não é? O gráfico de U por I para resistor é uma curva crescente. Né? É uma curva crescente com origem na origem mesmo. Né? No gerador, a gente vai olhar para a equação e pensar nisso aqui, ó. Y igual a B menos AX. Onde o Y seria a nossa variável tensão e o X seria a nossa variável corrente. Então, você vai ter, no gráfico U por I, U por I. Por I. Ok? É uma reta. Notem que o coeficiente angular é negativo.
O que significa, então, que a nossa curva, a nossa reta, ela é decrescente. Ó, beleza? Muito bem. Aqui você tem um ponto importante e aqui você tem um ponto importante. O que esse ponto representa, gente? Olha, pela equação ele representa a força eletromotriz. Espera aí que apareceu aqui. Exatamente. E faz sentido ele representar a força eletromotriz, gente. Por quê? Manda o I valer zero nessa equação. Ó, se I igual a zero, U igual a E. Então, no gráfico, esse pontinho aqui, ele vai dizer para a gente de presente qual é a força eletromotriz do nosso gerador. Tá? Muito bem. Esse outro pontinho ele é importante. Esse ponto é a máxima corrente que o gerador pode fornecer. É a máxima corrente que o nosso gerador pode fornecer. É o nosso ICC. A nossa corrente de curto. Tá? O que também faz sentido, né? Para você chegar no ICC, ó, para calcular ICC, você tem que fazer o U ser igual a zero. Por quê? Porque quando você liga a bateria nela mesma, ela não está fornecendo U para ninguém. Né? Lembrando que esse U, gente, é sempre o U que ela fornece. Então, naquele desenho que eu fiz no outro slide, deixa eu voltar ele um pouquinho aqui, ó. Quando eu ligo a bateria nela mesma, ó, qual é a tensão que ela está fornecendo? Zero para o circuito. Então, nessas condições, você tem a máxima corrente circulando dentro do sistema, que é o nosso ICC. Tá bom? Que é justamente o coeficiente angular da reta, né? Ali, ó. Tá? Só lembrando que nesse caso, né, gente, o nosso coeficiente angular, ele está com valor negativo, mas a resistência não é negativa, né? Tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Agora eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho outro slide. Tira print aí, só para ver se tem outro desse aqui, eu não lembro se tem. Ah, tem outro, tem outro. Agora, olha o que eu vou fazer. Gráfico, porque isso eu não fiz na aula, tá? Isso aqui é inédito. Inédito. Gráfico, gerador, resistor. Resistor. Então, era uma vez um gerador. O nosso gerador, ele tinha uma curva assim. Ok? Tá. O que essa curva vai dizer para mim? Ela vai dizer para mim a variação de U em função do I, certo? Então, U igual a E menos R I. Tá. Só que eu vou conectar nesse sistema um resistor, como a gente viu aqui no desenho. Tá? O resistor, eu vou fazer a curva de outra cor. Então, esse aqui é a curva do resistor. U igual a R vezes I. Certo? Tudo bem. Agora, quero chamar muita atenção de vocês para um ponto aqui. Este ponto. Percebe que neste ponto, você tem a corrente que passa no gerador é igual à corrente que passa no resistor, não é? Essa corrente é a corrente circulante lá dentro. Porque vocês percebam que, nesse meu desenho,
eu posso dizer de maneira assim simplificada que o meu resistor ele está em série com o gerador. Então quer dizer, o gerador ele vai produzir uma corrente I. Essa corrente I vai passar por aqui e chegar aqui. Então, esse ponto de intersecção das duas curvas, ele mostra exatamente o circuito funcionando, ó. Você tem o gerador fornecendo uma tensão U para o resistor. Então, o U útil é exatamente o U do resistor. Certo? E aqui você teria uma resistência equivalente do tipo, vamos chamar de REC, Rão mais Rinho, né? Tudo bem? Beleza? Podem tirar print aí, tá, galera? Ah, e outra coisa, né? Isso eu já falei, mas não custa nada falar de novo. Quanto maior a inclinação da reta do resistor, maior a resistência dele, né? Tá? A inclinação da reta do resistor, né, o coeficiente angular dessa reta, tem a ver com a resistência dele. Tá? Tá. Oi, pode falar. Nessa fórmula do URI, o R é o Rzão mais o Rzinho, é isso? Ou só o Rzão? Aqui você pode fazer assim, por exemplo, se você quer fazer URI para o circuito inteiro, você pode fazer assim, ó. U útil é igual a E menos Ri, certo? Só que o que é o útil? Não é o que o resistor tá usando aqui? Eu estou chamando a lâmpada de resistor, né? Então, tipo aqui, ó. Então, o que eu vou substituir aqui, Bru? Eu não sei se é a Bru que está falando, na verdade. Eu estou falando Bru, mas eu não sei. É ficar R É vezes G. I. Ah, tá, G. Puta, é impressionante. A voz de vocês é muito parecida. Meu Deus do céu. Ó, RI igual a E menos Ri. Ó, tá? Né? Eu falei, é muito parecida. É impressionante. Então, ó, Rão-I igual a E menos Ri. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o Rzinho I para a esquerda. Olha o que vai acontecer. Rão-I mais Rinho-I igual a E. Certo? Tira o I em evidência. Opa, aqui é vezes, perdão. Rão mais Rinho igual a E. Olha a lei de Poulet aqui. Ó, a lei de Poulet. Então, quer dizer, quando você... Vamos supor... A lei de Poulet, na verdade... Eu costumo sempre brincar com os alunos que, assim, uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi quando eu aprendi eletricidade. Porque quando você tem aula de eletricidade, é um show de fórmulas, né? Tem a Poulet para gerador, que é essa. Aí tem a Poulet para gerador e receptor. Só que tudo, no final das contas, é tudo uma grande lei de Ohm. Né? Então, essa daqui, a lei de Poulet, ela serve para quê, basicamente? Para você calcular de maneira rápida a corrente que passa no circuito. Então você pega, porque aí você não se preocupa mais em o útil, você pega a força eletromotriz do gerador e aí você calcula a resistência equivalente aqui, ó. Né? Por exemplo, se aqui você tiver vários resistores, você tira um REC aqui, tá? Soma com o Rinho, e aí você tem na lei de Poulet escrita daquele jeito mais tradicional, que é assim, né? Ó. I igual a E sobre REC mais Rinho. Tá? Beleza, Gi? Beleza, valeu, Dan. Nada. Ai, tá. Puta. Ok, eu lembro o que você tinha falado. Vai lá. Beleza. Beijos. Depois você pega a aula para assistir, tá? Tranquilo? Posso trocar de tela aqui? Pode printar aí, moçada. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício? Vamos.
Eu vou fazer é um modelinho, tá? Tipo modelinho. Esse aqui não tem na folha de vocês. Eu capturei ali só pra gente fazer umas contas. Ó, tá aqui. Ele pede tudo. CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, tá? Mas é tudo perguntinha pequena, assim, nada... Considere um gerador que é capaz de gerar uma força eletromotriz de 48 volts e tem uma resistência interna de 1 ohm. A corrente produzida por esse gerador é de 3 amperes. Aí ele pede qual que é a diferença de potencial fornecida pelo gerador num circuito externo, qual que é a eficiência desse gerador, qual que é a potência elétrica, qual que é a potência útil, qual que é a potência dissipada. Tem um monte de coisas aqui, ó. Apareceram fórmulas de potência. Lembra que na aula passada a gente já tinha discutido um pouquinho sobre isso, PU e PUR, né? Então a gente vai ter que usar aqui. Tá? Então, só vamos desenhar o circuito, vai? Então você tem assim, ó. Você tem uma resistência interna conectada com o gerador. Tá? O nosso gerador ele tem uma força eletromotriz de 48 volts, tem uma resistência R', e aí aqui eu tenho um circuito. Tá? Ó. Aqui eu vou conectar um circuito. Esse circuito eu vou chamar só de REC. É um resistor só, pode ser um ou uma associação de resistores, não tem muita importância. Tá? Aí você fecha aqui, beleza. A nossa corrente está saindo do polo positivo. E ele avisa para a gente que essa corrente é 3 amperes. É muito importante a gente frisar, né, que esse 3 amperes, ele está associado, na verdade, a REC também, né? Depende do REC que a corrente vai ser 3 amperes. Então, beleza. Aí no item A, se o gerador estiver funcionando desse jeitinho, vamos calcular quanto ele fornece para o resistor. O útil igual a E menos R'I. 48, não, 48 não, 48 é lá do outro lado. O útil igual a 48 menos 3. Então a tensão que ele fornece é 45 volts. Tá? Então este resistor ele está submetido a uma DDP de 45. Tá aí. B, a eficiência. Rendimento, né? 45 sobre 48 sobre 100. Sobre não, vezes 100. Né? Então, dos 48, ele fornece 45. Vezes 100. Tá, vai dar acho que 0,9, né? Sei lá. 45, não. Dá mais. Dá 93,75. De eficiência. Puta, agora, sei lá, cara, eu queria que você tentasse me explicar essa história de potência elétrica total. Como é que você calcula essa potência total? O que é a potência total, na verdade? Vamos fazer aqui um negócio. Ah, apareceu aqui. Peraí, eu já vejo. Aqui. Isso, exatamente. É o que ele forneceria se ele fosse ideal. Né? Um jeito rápido, um jeito bem interessante de você perceber isso é fazer o que eu vou fazer agora, que eu fiz na aula também. Ó. Pega a equação do gerador lá. U igual a E menos RI. Tudo bem. Multiplica os dois lados por I. Pega isso aqui e faz vezes I. E pega tudo isso aqui e faz vezes I. O que você vai ter, gente? Ó,
U útil vezes I igual a EI menos R'I quadrado. Tudo bem? Gente, isto aqui é a potência útil, ó. Isto aqui é a potência dissipada. E isso aqui é a potência total. Faz sentido, não faz? Ó, potência útil é o total menos o que ele dissipa. Entenderam? Então você usa as formulinhas de PUI lá para o gerador para calcular tanto a potência que ele fornece de fato, a potência que ele é capaz de dar para o circuito, como as outras duas potências, tá? Então, ó, bem rapidão. P útil é 45 vezes 3, né? PUI para ele, porque lembra que ele está percorrido por 3 amperes. Então dá 135 watts. O P total é um pouquinho maior, né? 48 vezes 3, dá 144. E se você fizer o PRI aqui, ó, RI quadrado, vai dar justamente a diferença. Tá? Que é 9. Faz o RI ao quadrado ali que você vai ver, ó. Tá? Tranquilo? Isso era o item... Aqui, na verdade, a gente matou já o C, o D e o E, né? Todos eles já estão marcados aí. Tá? Aí, olha onde a gente usa a lei de Poulet, que eu estava falando agora há pouco. Qual a resistência externa conectada ao gerador que faz com que a corrente no circuito seja de 3 amperes? Tem 1000 jeitos de fazer, né? Depois que você já descobriu o U do resistor, você pode fazer o URI. Não tem problema. Tá? Agora, se você não quer fazer URI, faz por lei de Poulet. Ó, que seria a letra F, né? Ó. I tem que ser igual a E sobre Rão mais Rinho. Que vai dar na mesma, tá? Então a corrente tem que ser 3. Ai, caiu minha calculadora. Peraí. A corrente tem que ser 3. O E vale 48. O Rão vale Rão. E o Rinho vale 1, né? 1. Então fica 3 Rão mais 3 igual a 48. Portanto, Rão vale 45 sobre 3, que dá 15 ohms. Olha lá. Se você fizesse o URI, também daria na mesma. É tudo um grande URI, né? Tudo um grande URI. Tudo um grande URI. Beleza? E aí no item F não, perdão, no item G, ele pede para que a gente monte a curva do gerador. Então, uma curva UI para o nosso gerador. Tá? Desce. Pof. 48. Certo? Aqui. E quanto que dá a corrente de curto? Quanto que dá o ICC aqui, ó? Alguém arrisca aí? Até que enfim ganhei uma, né? 16? Peraí. 16? Por que 16?
Vamos fazer a conta aqui, ó. U igual a E menos R(I), não é? Para você achar a corrente de curto, o que você tem que mandar valer zero? Não é U? Então a corrente de curto, vamos fazer aqui, ó. ICC, ela vale E sobre R(I). Né? Para você produzir um curto, você tem que ligar o gerador nele mesmo. Lembra disso? Ligar o gerador nele mesmo significa mandar o U valer zero. Então aqui vai dar, gente, como a resistência interna é 1, né? Vai dar 48 amperes, nego. Ixi. 48 amperes. Nossa, vai fritar o negócio. Vai fritar. Tá? Se você ligar o gerador nele mesmo, ele cozinha. Né? Se a gente quisesse completar, porque a gente está fazendo, né, estamos numa aula e tal, eu poderia fazer a curva do resistor. Ó, eu vou fazer a curva do resistor. Isso aqui é a curva do resistor. Desse resistor aqui, ó. Deixa eu apagar, deixa eu botar ele em amarelinho. Aqui, ó. O resistor tá aqui. Tá? Tá vendo esse ponto aqui, ó, moçada? Quanto vale a corrente aqui? Espera aí, deixa eu ver. Quantos que vale corrente? Aê, 3. 3. E quanto vale a DDP aqui? Que os dois estão funcionando junto, né? Isso, 45. Olha lá. Pronto. Olha lá. Os dois estão funcionando. Veja, Veja, olha que interessante, que o coeficiente angular da linha amarela dá 15. Que é justamente o valor da resistência. Né? Tá bom? É claro que esses dois gráficos, eles têm sentido, né, trabalhar com eles quando você tem só um resistor, porque você imagina vários resistores funcionando ali, né? Aí vira uma maluquice. Não pegou o quê? Porque é o seguinte, ó, não sei se é isso que você está falando. A resistência dele não é 15? Pega o ponto 45 aqui, ó, e faz URI para ele, ó, com o 3. U igual a RI. Ele vai chegar ali no 15. Vamos lembrar, né, que para o resistor, a resistência é o coeficiente angular. Ele não está submetido a 45 volts no circuito? Quando você ligou o gerador, e aí esse gerador passou a alimentar o sistema, né? Aí o resistor em si está com 45. Isso, beleza? Tá bom? Ficou claro, gente? Eu acho bom esses exercícios para a gente ir conectando as ideias. Beleza, podem printar aí. Ok. Agora é o seguinte. 10 minutos contados de intervalo. Contadinhos. Sem um a mais, um a menos. Tá? Na segunda parte eu começo a fazer os exercícios e a gente vai embora. Tá bom? Beleza? 10 minutinhos. Eu vou dar um pause aqui